Boa noite, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco vamos estar começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre cenários econômicos e financeiros, tá? Com o professor Vivanco. Sejam bem-vindos aí, PH, Lúcia. Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar daqui a pouco, tá? Às 8 horas, tá? Com o professor Vivanco. Oi, professor Vivanco chegando. Fala, meu amigo, tudo bem? Oi, professor Edmundo, como vai? Tudo bem? Tudo jóia, porra. Tudo Que bom, que bom bom. ter você aqui, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho para dar as 8 horas, o pessoal ir chegando Perfeito, aí, tá? tá ótimo, sem problemas. Tudo bem com você, né, meu amigo? Tudo indo, tudo certo nessa pandemia, né? Nessa É, loucura né? de adaptação a essa novo normal, né? Meu amigo, Tá vamos fácil falar não. sobre isso hoje, né? Vamos falar sobre esse novo normal, né? Como é que as Não, pessoas têm legal, que se adaptar a isso, né? As pessoas, as realmente. empresas, o que que vai acontecer com o mundo, né? Sim, tá muita modificação, né? Realmente, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente Com não sabe certeza. direito o que que vai acontecer, né? Então, acho que a Verdade, nossa verdade. grande arma é a informação, né? Com certeza. Quanto mais informação, melhor, mais esclarecimento, melhor a tomada de decisão, né? Tá. Legal, Zé Marcos está chegando aí, Pedro Paiva também, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Zé Legal, Marcos. Legal. Zé Marcos foi aluno nosso lá da Escola de Seguros. Ah, que bacana, hein? Muito legal te ver aqui, meu amigo. E Tá? vocês, tudo bem também, né? Tudo bem, graças a Deus, cara. Estamos aí, né, Também, né? dando aula online, né, se É, adaptando aí a essa nova situação. com certeza, com certeza. Meu amigo, você Esperando o pessoal. já fez live no Instagram? Já fiz sim, já fiz uma live no Instagram, já fiz tenho feito aí com algumas pessoas também, né, alguns grupos, né, que tem convite, né, Legal, realmente. legal. Porque Muito o bom. Matheus chegando aí, Letícia também, sejam bem-vindos. Que o Instagram ele derruba, com uma hora ele derruba, né? Pô, Zé Sim, Marcos sim, falou não. que foi 2016 que ele foi meu aluno. Caramba, como passa rápido, cara. Que legal, Legal, né? É cara. muito rápido. Parece que tá tudo passando muito rápido, né? Tudo passando. Esse ano tá passando muito rápido, né, cara? Não, já daqui a pouco é Natal, né? Carnaval é Exatamente, Natal. né? Foi acho que o Burger King que lançou uma campanha, né, já com música de Ah, é? Natal. Caramba, Bom, meu já? amigo, Nossa, vamos começando, né? A gente começa aqui conversando, as pessoas vão vamos. entrando. A Perfeito, gente tem vamos lá. muita coisa para falar, então quero dar boa noite aí pro pessoal que está chegando, Felipe que está chegando aí, né? O Tuca, Matheus que já está aí, tá? Zé Marcos, sejam muito bem-vindos para mais uma live onde a gente vai abordar assuntos de interesse, né, dos cidadãos do Rio de Janeiro, né, todas as pessoas que estão preocupadas em transformar essa cidade num lugar, né, melhor para se viver. Aí Com certeza. transformar qualquer lugar num lugar melhor para se viver passa necessariamente, né, por um desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, a gente entender quais são as bases, quais são as necessidades para a gente gerar esse desenvolvimento. E quem está aqui essa noite com a gente, tá? O meu amigo, o professor Luiz Vivanco, da Escola Nacional de Seguros, agora Escola de Negócios e Seguros. Né? Tem alguns ex-alunos aqui que estão assistindo a gente. Tá? Muito boa noite. E eu vou deixar que o professor Vivanco se apresente para vocês e depois a gente vai falar sobre cenários econômicos e financeiros diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Tá? E é interessante que vocês participem também. Tá? O Júlio César está entrando aí. Júlio, seja bem-vindo. Vocês participem, coloquem suas questões, como é que vai ficar o câmbio, como é que vai ficar o investimento, renda fixa, renda variável, tomar risco ou não tomar risco, mercado de ações,
A bolsa despencou e agora ela rapidamente voltou. Será que isso é sustentável? Não é? Então, são coisas que a gente vai estar debatendo hoje e é muito importante a participação de vocês. Então, professor Luiz Vivanco, se apresenta, por favor, para a gente começar o nosso bate-papo. Pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui com o meu amigo Edmundo, professor e amigo. Nós estamos aqui na nossa primeira e de muitas lives, se for possível. Contem sempre comigo. Bom, eu sou o professor Luiz Vivanco, eu ministro pela Escola Nacional de Negócios de Seguros. Agora, antes era Nacional de Seguros, agora virou Negócio de Seguros, você ampliou a carteira, né? E, basicamente, eu sou professor de Economia e Finanças pela Getúlio Vargas, também por outras escolas. Mestre e doutor em economia, né? Mas basicamente nós estamos vivendo aí esse cenário todo aí que vem afetando diversas classes econômicas aí, de bens, serviços, indústria, especialmente a indústria e o setor de serviços, vem sendo afetado de maneira muito agressiva, né? E é muito importante essas lives porque elas dão uma transparência, um conhecimento às pessoas para poder tomar medidas necessárias para se mover, né, nessa crise, não deixar que essa crise venha afetar a sua atividade econômica, né? Então, por isso, a nossa grande ideia aqui de fazer essa live, para poder esclarecer alguns pontos e algumas palavrinhas que têm se tornado muito relevantes na vida dos empresários, dos empreendedores, como, por exemplo, investimentos e financiamentos, e também mercado de ações, renda fixa, renda variável, que também está passando por um momento turbulento, porém, existem algumas esperanças, né, algumas questões que têm que ser analisadas do ponto de vista de perfil de investidor também, né, que a gente vai comentar aqui, mas é muito importante estarem trocando com a gente, que eu acho que é daí que sai o conhecimento. Quanto mais a gente troca, mais a gente tem a ganhar, e meu lema sempre foi esse. Então, por isso que eu estou aqui para contribuir com o professor Edmundo. Eu sei que isso é de grande valia e vai agregar valor à vida de muita gente. Então, legal, professor. Deixa só, o professor Vivanco é muito modesto, ele tem 3 livros publicados, ele é doutor em economia. Tá? Fala rapidamente só dos seus 3 livros, Luiz. Basicamente, eu tenho 3 livros, 2 de economia, um de teoria econômica e outro de exercícios em economia. Eu fui professor há muitos anos da área de concurso, né, e na época eu preparava para a Receita Federal, para outros como o BNDES, e, enfim, alguns concursos que efetivamente essa foi minha carreira acadêmica. Era um mercado que até 2005, 2006 era um mercado altamente competitivo, era um mercado que o professor também tinha que já se reinventar desde aquela época, porque era um mercado altamente agressivo. Então foi muito interessante a minha jornada como professor nesse sentido, e eu acho que isso aí foi um momento muito importante que eu realmente comecei a tomar gosto lá pela docência, e hoje eu não largo mais, né? Efetivamente, o meu trabalho aí é muito pelo Brasil afora, aí e fora do Brasil também, fazendo muitos alunos aí, muitos amigos, sobretudo, né, nessa área de economia. Esses 2 livros que eu tenho são 2 livros de economia, eu tenho um de estatística também, que aí já vai mais para análise, mais direcionada à econometria, que é justamente essa área de análise de dados, que é uma área que hoje a parte de cientista de dados e toda essa profissão de cientista de dados se utiliza muito dessas técnicas estatísticas para poder analisar conjuntura e outros, né, setores de longo prazo, né? Então essa ideia legal, meu amigo, legal. Obrigado aí por você ter falado aí das suas publicações. Agora, entrando na nossa discussão, quer dizer, a gente está passando por um cenário de pandemia que está afetando, é um problema de saúde pública que está afetando a economia, e a gente não sabe quais são as dimensões, né, desse impacto. A verdade é essa. A gente poderia, por exemplo, eu também sou economista administrador, né, sou mestre em administração, estou fazendo doutorado em geografia agora por causa da formação política. Mas eu traço muito paralelo, Vivanco, dessa crise com 1929, com a crise de 1929. Apesar que o mundo aprendeu muito de lá para cá, né, a gente tem uma série de mecanismos. Você acha que tem essa similaridade com a crise de 29? Você acha que dá para traçar um paralelo? E uma coisa que me preocupa muito é que na crise de 29, o fundo do poço aconteceu 2 anos depois da quebra da Bolsa, em 29 mesmo. Né? Então, quer dizer, olhando para trás, a gente teria um cenário aí muito duvidoso nos próximos 2, 3 anos, até a situação realmente se estabilizar. Comenta um pouquinho sobre isso e sobre as estimativas de crescimento de PIB, de decréscimo, né, no caso de PIB. Acho que a gente pode começar conversando por aí.
Não, legal. Eu acho assim, existe uma analogia grande com a crise de 29. Como toda crise, o Brasil já vem passando por uma crise que já está durando. Essa recessão técnica já não é considerada uma recessão somente, na minha opinião, é já considerada uma depressão, porque quando ela dura no longo prazo, ela se torna uma depressão, como foi a de 29. Então, a questão o problema da depressão é o país entrar numa perda de capacidade produtiva, que é muito diferente de uma simples recessão. Uma recessão é quando um ano não vai bem, ele cresce abaixo do que foi esperado, isso é considerado uma recessão. Agora, quando você entra numa depressão, isso já afeta a capacidade produtiva de longo prazo. A gente percebe que muitas empresas, né, muitos negócios se desfizeram dessa parte de logística, toda essa parte de infraestrutura, né? E o grande perigo é esse que, por conta de uma pandemia ou por conta de um efeito de curto prazo, talvez as empresas comecem a desmobilizar capital, os investidores começam a buscar outras opções em investir seu dinheiro em outros ativos. Por exemplo, hoje eu li exatamente sobre alguns investidores que migram para o mercado internacional, né, justamente com essa questão de não ter muita opção, do renda fixa no país está muito baixa a rentabilidade, eles investirem em ativos de outros países, porque tem um pouco maior que retorno do que o aqui, que nesse momento nós temos um retorno muito baixo, né, pelo menos de renda fixa. Então tem muito investidor migrando e investindo em ativos até de empresas brasileiras lá fora. Então isso vem a fortalecer as empresas no exterior, e isso talvez não seja bom. É o que se chama de efeito de encrudecimento do real, né? O real perdendo força, isso levando os investidores eles a aplicarem seus recursos no exterior. Então isso é uma coisa que, se isso dura muito tempo, realmente começa a afetar a capacidade econômica do nosso país, e isso não é favorável para um crescimento de longo prazo. Isso compromete, não passa mais a ser um problema de curto prazo. A Grande Depressão de 29 houve um grande período recessivo, né? Mas eles lá naquela época contavam também com um pacote econômico chamado New Deal, que foi idealizado pelo Keynes, inclusive foi um próprio idealizador desse New Deal, que justamente o objetivo é o mesmo que o nosso através desse pacote do Paulo Guedes, que é um pacote de incentivo à economia, né, de tentar gerar esse crescimento econômico, pelo menos com ações de curto prazo, né. A gente vê aí muito das economias se tornando keynesianas, ou seja, bastante intervencionistas na economia. Os Estados Unidos hoje aprovando um pacote econômico que está dando aí $1.200 para cada americano. O Brasil com esse pacote econômico do Guedes também, no sentido de estimular e não deixar fazer a manutenção do fluxo de caixa das empresas, desses pequenos empreendedores que não são funcionários públicos, não têm garantia de renda, mas precisam, né, ter esse recurso na mão para a sobrevivência. Então, a gente está passando por um período muito intervencionista, o governo exemplificando seu papel como de bem-estar social, né, de bem-estar da sociedade, e através da sua função intervencionista na economia. Então, acho que é um momento onde o grande gargalo se vê, que a gente começa a perceber, o grande problema que pode surgir no futuro, é a questão do endividamento público excessivo, que a gente percebe até 2021, talvez esse endividamento público chegue a 92% do PIB, a dívida bruta, né? O que é um patamar muito elevado considerando o Brasil. Então, assim, isso é um problema que os investidores também precificam, né, e com isso exigem retornos dos investimentos futuros maiores a partir desse risco, né? Então, isso é um problema que eu tenho certeza que o governo está tentando equacionar isso da melhor maneira possível, porque não é um problema só federal, é um problema Vivanco, dos estados. nesse cenário, você acredita que há risco de volta da inflação, cara? Porque se o governo gasta demais, tudo bem que você tem os agentes, né, recuaram. Então o governo está ocupando esse espaço, essa ociosidade que existe, né? Mas haveria um risco que a dívida pública cobra essa conta mais tarde, né? Exatamente. Assim, as projeções do Banco Central, inclusive, sexta-feira, que publicou ontem, né, saiu o relatório Focus do Banco Central projetando aí uma inflação de 1,67% esse ano e futuramente subindo para 3% no ano que vem e 3,50%, 3,25% em 2023. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento econômico um pouco diferente da história brasileira, porque na história brasileira nós tivemos cenários hiperinflacionários com recessão. Nós estamos vivendo um cenário recessivo com deflação. Até em abril teve deflação, né? Nós tivemos, né? Por quê? Porque as pessoas estão em casa, estão, né? Principalmente o setor de serviço, está todo mundo, né, em casa com isolamento social, está comprando médico. Então, quer dizer, está havendo uma retração, uma demanda reprimida. Agora,
na medida que a atividade econômica volta a se aquecer, se realmente se confirma essa vacina em outubro, que estão dizendo aí, né, eu imagino que lá para dezembro, e como o próprio Banco Central já está projetando para ano que vem um crescimento de 3,5%, quer dizer, nós estaríamos saindo de uma recessão de 5,77%, que foi publicada essa semana, para um cenário de 3,5%, um salto de 8%. É uma coisa assim, por conta da injeção de liquidez na economia. É isso que você me disse, Edmundo, exatamente. O Banco Central, o governo fazendo ajuda emergencial em vários setores, né? Não só a questão do auxílio de emergencial, mas também a questão da dilação do prazo do imposto de renda, a questão do diferimento do FGTS, essas reformas que são necessárias passar na economia e tem que passar para que haja uma credibilidade. Hoje eu vi uma notícia muito interessante que o Brasil voltou a estar entre os 25 países, né, atrativos aos investimentos. Então, se o investidor está precificando também essas reformas, e à medida que elas vão passando, o investidor se sente um pouco mais, não só investidor especulativo, mas investidor produtivo, ele se sente mais confiante em colocar o dinheiro, né, na economia. Então, eu acho isso interessante porque, apesar da recessão e apesar da injeção dos pacotes do Paulo Guedes, o investidor, me parece que está mudando um pouquinho a visão. Tanto é que o próprio Banco Central mudou a sua projeção. Na semana passada era 6,5 negativo, essa semana já passou para 5,77. Quer dizer, melhorou um pouquinho, né? Menos pior, né? Mas por conta, talvez, dessas reformas passando. Então é tudo uma função realmente dependente da reforma, independente. Mas eu concordo contigo, à medida que esse endividamento começa a crescer demais, né? Os investidores vão exigindo mais retorno, e isso começa a comprometer, e junto com uma injeção de liquidez grande na economia, isso começa a gerar inflação com desequilíbrio das contas públicas, que nunca é uma questão fácil de diluir, né, com o tempo. Então, assim, isso é um remédio complicado, realmente, que o governo vai ter que aprovar rapidamente essas reformas para poder garantir, né, uma injeção de liquidez um pouco mais forte para cobrir esse buraco aí da máquina pública. Que o próprio Paulo Guedes já foi na TV dizendo que não há possibilidade do governo financiar o crescimento do país via recursos públicos. Não há essa possibilidade. Nós estamos com as contas públicas deficitárias desde 2014, né? Então, assim, basicamente, o governo está buscando novas formas para incentivar o investimento privado, principalmente investimento acionário, para tentar estimular a economia e capitalizar as empresas de alguma maneira. Mas para que haja isso, as reformas têm que andar de forma concomitante, né? Ótimo, meu amigo. O Mata, que está assistindo a gente aqui, colocou uma contribuição muito, muito importante, muito legal, né? Que o Brasil não sai da inércia enquanto não fizer uma reforma tributária e trabalhista que se possa estimular o pequeno e médio empresário a investir no comércio e serviço. Quer dizer, em economia a gente sabe que uma variável muito importante que sinaliza o que vai acontecer no futuro é o investimento. Então, por exemplo, em 2013, até 2014 mesmo, nas vésperas das eleições, o desemprego ainda não tinha aparecido. Mas o investimento ele já vinha caindo sistematicamente desde 2011. Houve uma retomada, né, e é importante que você está falando aí, né, que essas reformas aconteçam, né, que o setor privado verifique, perceba realmente o interesse do país em fazer essas reformas, para que esse investimento venha para o Brasil. Porque se esse investimento não vier, meu amigo, a gente realmente não sai dessa situação, né? Exatamente. Muitos dos investidores, né, a gente que roda o Brasil dando aula, né, a gente percebe que muitos dos investidores, do ponto de vista produtivo, eles às vezes preferem ir para o Paraguai, fazer esses investimentos no Paraguai, mas não porque o Paraguai é um país melhor que o Brasil, mas sim porque há uma simplicidade tributária, há uma segurança jurídica maior para esses investidores. Então, o tempo de abertura da empresa não é 30 dias, é 5 dias. Então, assim, existe uma diferença, né? A carga tributária ela é mais simples, né? Eles pagam um imposto ou 2 impostos adicionais somente. Aqui no Brasil nós temos uma guerra fiscal muito grande, né? E, sobretudo, o que eu chamo a atenção também não é só essa guerra fiscal, é também, vamos dizer assim, o ponto de vista do que é o imposto na legislação, né? Por exemplo, a legislação brasileira, o Código Tributário, é de 66, né? Então, assim, nenhum imposto tem vinculação de receita. Eu acho isso um absurdo. Porque se a gente paga imposto, a gente gostaria de ter uma contrapartida, só que legalmente essa contrapartida não existe, só existe para 3 tributos, que são as taxas, as contribuições de melhorias e os empréstimos compulsórios. O imposto nenhum, então a gente paga IPVA e muitas vezes esse dinheiro ele é arrecadado, mas utilizado em outra coisa. Então, assim, isso é uma grande reforma que a gente espera,
que não só olhe para o ponto de vista da equidade, mas também para o ponto de vista legal, né? Assim, para onde vai esse dinheiro, ou seja, a origem e o destino desse recurso, que eu acho muito relevante para o nosso país, né? E a consciência, né, a simplificação, a modernização tributária, ela leva segurança para o investidor, ela leva uma conscientização da população também dos efeitos macroeconômicos de uma mudança tributária sobre os bens e serviços. Então, assim, existe uma consequência natural para todos os agentes econômicos, a percepção maior para isso também. Legal, meu amigo. O Luca, que foi meu aluno na PUC, legal, Luca, ter você aqui, ele também colocou aqui uma observação importante, né? O câmbio está muito bonito para investir no Brasil, né? Ele está atraente, né, para o investidor estrangeiro vir para o Brasil, né? Você acha que esse câmbio tende a ficar nesse patamar? Qual é o teu prognóstico aí dos próximos meses para o câmbio? Até o ano passado, Edmundo, eu trabalhava na Casa da Moeda, né, no Brasil, né? E, basicamente, o Banco Central, o Paulo Guedes foi ali, junto com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele foi na TV dizendo, olha, a sociedade cobrava, né? O Banco Central, você não vai intervir no câmbio, você não vai vender dólares para baixar a cotação. E o Paulo Guedes foi bem claro, olha, não tem intenção, porque a gente intervém no câmbio vendendo dólares quando a inflação está descontrolada. Como o momento atual é um momento onde a inflação está super controlada, o Paulo Guedes quer mais que esse câmbio, pelo menos o Campos Neto quer que ele fique alto para quê? Para estimular as exportações. E aí muita gente falou, olha, como é que eu vou viajar para o exterior para comprar, né, fazer meus negócios, né, ir para o exterior com esse câmbio, que é muito complicado, está muito bom para o estrangeiro vir para cá. Mas a resposta foi clara, assim, olha, eu estou deixando ele alto exatamente para quê? Para justamente fazer com que as pessoas consumam internamente, né, comecem a movimentar a economia interna. Então, assim, é uma medida do Banco Central, assim, muito embora eles estão projetando aí para 2020, agora final de 2020, nós estamos lá com 5,20 já, né? Terminar o ano com 5,20, que é mais ou menos o patamar que nós temos hoje, né? Previsão para 2021 para R$ 5 e 2022, 2023 para 4,80. Então a gente não vê muita mudança de padrão cambial, a gente vê uma valorização até 4,80, só que do ponto de vista não uma valorização àquele nível de 3, né? E olha que o Banco Central dispõe de 360 bilhões de dólares nas suas reservas, né? São praticamente 20% do PIB nacional, né? E ainda conta com uma linha junto ao Fed de swap para baixar a cotação. Mas, pelo que eu percebo, assim, o Banco Central está deixando realmente a cotação desvalorizar para incentivar o mercado à exportação, ainda mais em um momento de tensão entre os Estados Unidos e China, que o Brasil pode tirar vantagem disso dos pontos de vista de produtos primários, que é o nosso carro-chefe, né, do ponto de vista agrícola, pecuário, né? Então, a gente pode tirar vantagem. E o câmbio alto, meu amigo, estimula não só a exportação, como também o investidor estrangeiro que traz dinheiro para o Brasil, né? Que com menos dólar ele consegue transformar em mais reais e fazer um investimento maior. Né? Exatamente. Isso quer dizer, em termos de macroeconômicos, o câmbio alto é uma coisa desejada, é uma coisa até positiva. Né? As pessoas se assustam, né, com um câmbio muito elevado, mas a gente tem que entender, como você colocou aí muito bem, né, qual é a conjuntura. Né? Eu preciso atrair esses investimentos estrangeiros para o Brasil. Né? Exatamente. O câmbio começa a se tornar um problema. O câmbio começa a se tornar um problema quando ele começa a contagiar a inflação, né? Que não é o caso atual. Né? O nosso câmbio está 5,20, né? Assim, botar assim aproximadamente, mas esse câmbio não está contagiando a inflação. Então, como ele não está contagiando a inflação, ele não está afetando o poder real de compra das pessoas. Então, essa é a ideia defendida aí pelo presidente do Banco Central. E como a gente tem quer dizer, uma recessão interna, quer dizer, por causa da pandemia, quer dizer, é o momento apropriado para esses recursos chegarem, serem gastos e não gerarem inflação, né? Que é outro grande inimigo do crescimento econômico, é a inflação, né? O Mata também está colocando aqui a necessária desoneração de impostos, não só em produtos que compõem a cesta básica, como também higiene, limpeza e remédios. Quer dizer, na verdade, Mata, é isso mesmo. A gente precisa, cara, de um choque de liberalismo no Brasil. Então, a gente precisa de impostos mais simples, né? uma carga tributária mais equânime, mais fácil da gente entender, e que realmente os investidores estrangeiros, né, cheguem aqui e apliquem os seus recursos. E também o pequeno investidor aqui do Brasil, né, pequeno empreendedor, né, também com essa chegada de recursos do exterior, também se anima a montar um negócio. Hoje, com o aparato legal e fiscal que a gente tem no Brasil, e aí é legal o programa do Novo em relação a isso, né, para simplificar a burocracia
ele realmente não estimula que você abra um negócio, que você seja um investidor aqui no Brasil, que você seja um empreendedor aqui no Brasil, porque a legislação é muito complicada, né, meu amigo? Exatamente, assim, tem muita guerra fiscal, isso tudo espanta, né, o investidor que vem para cá produtivo, porque imagina, eu venho todo planejado financeiramente, eu descubro, bom, eu sei que eu tenho que pagar ICMS, eu sei que tenho que pagar IPI, mas eu descobri que eu tenho que pagar o outro tributo municipal. Então, esse tributo municipal ele pode vir a prejudicar o planejamento financeiro do investidor ao vir para cá, né? Toda essa insegurança jurídica leva ele a colocar o dinheiro dele produtivo em outros mercados, potencializando o PIB de outros países e não nosso, né? Tem um risco maior agora com essa pandemia também, que é justamente o risco da queda da arrecadação tributária por parte do governo, né? Por exemplo, nós tivemos aí, estamos projetando para 2020 uma queda de 10% da arrecadação federal, o que é muita coisa, considerando é quase 158 bilhões de reais. Então, assim, é um dinheiro considerável. Então, assim, isso tudo pode vir a prejudicar se as reformas não forem bem feitas, né? Então, essa queda de arrecadação pode prejudicar os cofres públicos, que aí tem aquele efeito que a gente conhece, né? Prejudica os cofres públicos, que eles têm que repassar para mais taxa de juros para rentabilizar investidor para ele ficar aqui. Então, isso começa a virar uma bola de neve, né, que esses encargos financeiros começam a crescer com o tempo. Então você acha, Vivanco, que a gente não tem risco de mergulhar numa depressão como 29, cara? O mundo inteiro não teria esse risco? Eu acho que nós temos o risco se dura muito tempo essa pandemia, se isso realmente, vamos dizer assim, não acontece as vacinas como estão sendo ditas em outubro. Eu acho que se essa crise dura muito tempo, leva os empresários a desmobilizar seu capital. Isso começa a prejudicar a capacidade produtiva, isso leva a desemprego. Então, assim, por mais que a injeção de liquidez do governo seja grande, né, isso começa a fugir do controle. E o Brasil ainda mais porque a gente tem uma dívida tão grande, 92% da dívida bruta, né, no PIB, né, é muito grande essa dívida, e a gente teria que... O esforço todo do Paulo Guedes no passado, né, no primeiro mandato, foi justamente de tentar equilibrar essas contas públicas para tentar gerar... Ele até gerou uma economia de 100 bilhões, só que essa economia de 100 bilhões ela voltou, né, e houve um problema novamente agora com esses gastos excessivos do governo, isso pode voltar a estaca zero. Então, nós fomos atingidos por um meteoro, né, que foi o coronavírus, e isso levou a um problema a voltar a estaca zero praticamente. Então, assim, os municípios, né, no caso do município do Rio, eu venho analisando as contas do município, exatamente a gente percebe até o grande endividamento, a queda das notas de crédito do município do Rio, elas vêm caindo. A gente em 2016 2012 era AAA, né? Nós vemos com a Standard Poor's, ela vem diminuindo a nota de risco do município do Rio de Janeiro, caindo para BB-, né? Que foi a última em 2018. Então isso tudo vem, né? Cada vez que as contas, né, que o equilíbrio fiscal começa a ser deteriorado, as avaliadoras de risco começam a desclassificar o município e o país por conta desse desequilíbrio fiscal. Então é por isso essa grande importância dessas reformas passarem para dar uma credibilidade maior, né? Então, realmente é um problema que tem que ser observado com muito carinho, né? Agora, Vivanco, está tendo um debate aqui muito interessante nas pessoas que estão assistindo a gente em relação aos tributos, né? O Mata aqui, que tem uma visão bem liberal, está passando aquela visão da curva de Laffer, né, que você reduz a alíquota e aumenta a arrecadação. Na verdade, você libera a renda, né? Renda do trabalhador, essa renda vira consumo e você acaba arrecadando mais imposto e dinamizando a economia. E o Luciano, meu ex-aluno também aqui da PUC, está colocando a questão que a gente está vendo, havia até no pronunciamento do Paulo Guedes, alguns pronunciamentos que ele tem feito, que é da questão do aumento de imposto, né, da volta aí do CPMF. Você acha que a gente tem como sair dessa sem aumentar imposto, meu amigo? Eu acho que tem. Eu acho que tem sim, sabe, professor? Eu acho que assim, a gente, por exemplo, dar um exemplo, assim, a questão da curva de Laffer é uma teoria muito interessante que justamente diz exatamente isso, né? Quanto mais se aumenta a alíquota tributária, se aumenta a arrecadação federal, aumenta, mas com o tempo ela se aumentando demais, a arrecadação começa a cair, porque aquele empresário ele começa a sonegar por conta do excesso de tributos. Nós estamos nesse momento, né? Nós estamos no momento onde a carga tributária
no Brasil é uma coisa tremenda. Nós não aguentamos mais nenhum imposto adicional. Na minha opinião, o que que deve acontecer e o que é saudável acontecer é justamente vamos dizer assim, uma substituição de determinados tributos aliados à produção, né, e bens e serviços, e uma desoneração da parte de encargos trabalhistas no Brasil. Isso sim é muito saudável. Se ao invés de criar uma nova CPMF, né, um novo imposto, que será inserido sobre toda a nossa economia, o interessante seria eliminar certos tributos como IPI, PIS/COFINS, né, ICMS, todos esses caírem para que então haja em tese, se for possível, uma nova CPMF. Tudo bem, eu não me importaria de pagar uma CPMF adicional se fossem eliminados uma série de tributos que já existem sobre a produção. Então, assim, e eu acho até, inclusive, não digo a CPMF, mas eu digo o imposto bancário é o melhor modelo de imposto. Por quê? Porque ele é um imposto não declarável. Qual é a grande questão da corrupção dos impostos? Porque há muita subdeclaração de imposto. Há muita sonegação, subdeclaração dos impostos ligados à produção. Então, o imposto que não haveria um problema de subdeclaração seria o imposto sobre a operação bancária, que eu acredito que funcionaria muito bem, mas não de maneira regressiva, muito alto, que possa gerar problemas para as pessoas, e sim sobre cada operação. Eu acho saudável, desde que elimine todas essas cargas tributárias sobre a produção. E isso é um grande desafio, realmente. Quer dizer, na verdade, o que você está falando é que deveria ser feito aí uma troca, né? Quer dizer, eu reduzo uma série de tributos e acabo com determinados tributos que só geram uma complexidade e uma possibilidade de sonegação muito grande e crio outro tributo com uma alíquota menor, mais simples e aumenta a eficiência da arrecadação. Quanto maior a eficiência da arrecadação, melhor será o espaço que o país terá para cair a taxa alíquota tributária. Né? Por exemplo, nós hoje, falando de dois setores, setor de bebidas e setor de fumo. Esse setor é um setor de substituição tributária. O que é isso? Você é tributado, a tributação acontece lá no fabricante da bebida, por exemplo. Então, na realidade, a tributação acontece no fabricante, só que o preço de venda de uma bebida no ponto final de venda, que seria o bar, é um preço totalmente diferente. Por mais que exista uma margem de valor agregado, a arrecadação tributária está no fabricante, ela não está no ponto final de venda. Então, existe uma perda de arrecadação real que, na ponta, ou seja, no ponto final de venda, que não é capturado pelo governo. E, por isso, pela falta de eficiência do governo em chegar até cada ponto final de venda do produto, é que há um problema de arrecadação tributária, que não deve ser combatido aumentando tributo, e sim melhorando a eficiência no sistema de arrecadação federal. Né? Perfeito. O Mata está colocando aqui, né? Criar um imposto único que não sobrecarregue o trabalhador, né? Quer dizer, exatamente. Melhorar... Sobretudo, o Mata está correto. Sobretudo porque o trabalhador, nós consumidores, nós respondemos por cerca de 65% do PIB do país, gente. Nós somos um povo altamente consumidor que movimenta a economia por consumo. Se eu crio um imposto sobre consumo, eu vou matar aquilo que mais cresce a nossa economia. Então não tem sentido, tem que realmente desonerar a parte produtiva, buscando a eliminação de todos esses impostos ali que o Francisco está me dizendo, né, PIS, COFINS, enfim, não só pela esfera federal, mas também pela esfera estadual, que é aí que está o maior imposto, que é justamente o ICMS, cerca de 20% mais fundo de pobreza. Então, é uma grande carga tributária sobre os bens e serviços que tem que ser eliminada, ou equacionada de uma outra maneira que não seja regressiva. Então, essa é a minha opinião, né, em relação a essa parte tributária aí. Né? O problema, né, meu amigo, é que nessa política cria-se um imposto com a promessa de eliminar alguns, e, na verdade, aquilo vai ficando. É muito importante a população entender desses tópicos e exigir dos seus representantes essa postura. Exatamente. É o que eu comentei também. O fato gerador do imposto também tem que ser questionado. Ele pode fazer a boa mudança tributária, mas o fato de imposto não ter vinculação de receita, isso, na minha opinião, isso é o maior absurdo que existe. Teria que ter uma vinculação de receita. Para onde vai o dinheiro, né? Porque a gente paga imposto demais e não vê a contrapartida. Deveria haver, ou seja, para isso é necessária uma mudança legislativa, uma mudança da lei, né? Nesse ponto de vista. Então, nem todo problema é somente econômico. Exatamente, meu amigo, perfeito. Tá? E vamos falar, é isso também que você falou, né? Quer dizer, da vinculação, é importante porque hoje a gente tem um esforço tremendo de arrecadação de imposto em feijão, arroz, que todo mundo paga, esse imposto tem um peso maior, inclusive, nas classes mais baixas, e
essa arrecadação, que é estratosférica no Brasil, vai basicamente para pagar salário. O governo não tem força de investir, não tem capacidade de investimento, de criar infraestrutura para a população. Exatamente. Se a gente olhar, por exemplo, para o município do Rio de Janeiro, a gente percebe que o investimento representa do orçamento cerca de 30% a 40%. Se você olhar, você tem um orçamento maior, só que o que acontece? O desequilíbrio fiscal leva a investir muito pouco, né, por conta justamente do desequilíbrio econômico e financeiro. Então, o importante agora, ainda mais agora, é buscar novas fontes de financiamento. A gente está falando aí para empresário, empreendedor. É o momento do empresário também olhar com quem eu posso financiar ou trocar minha dívida, minha portabilidade de dívida, para uma dívida mais barata, né? Uma dívida que tem um custo mais barato, porque nós não estamos mais na situação onde a Selic era 14%. Nós estamos numa situação onde a Selic está indo para 2%. Né? Então, assim, é um momento onde a gente pode talvez renegociar a minha dívida a um custo mais barato, para poder o quê? Ganhar na prestação. Fica mais barato, né? A prestação que é formada lá pelos juros, pela amortização, fica mais barato pagar. Então, assim, é um momento oportuno para o empresário buscar novas fontes de financiamento, e aí se destacam, por exemplo, as fintechs, né? Não só bancos, mas as fintechs, as cooperativas, que têm encargos financeiros mais baratos por conta de uma legislação mais branda que elas enfrentam, né? Mais branda do que um banco, por exemplo, que é todo regido pela 4.584, que é a lei lá justamente do Basileia. Né? Então, tudo isso começa a onerar demais os bancos, e a gente tem que olhar para o lado. Hoje o consumidor pode buscar a taxa mais atrativa, essa cultura tem que mudar também, né, do brasileiro. A gente tem que pagar uma conta e buscar, olha, pô, espera aí, vou comparar aqui minha taxa com outra cooperativa, será que eu estou pagando muito caro? Né? A gente tem essa portabilidade de dívida, tem uma série de... Isso é gestão. Até os próprios governos, né, eles podem buscar isso também, né, pagar dívidas mais baratas, trocar sua dívida, né, para poder torná-la mais barata e menos regressiva na atividade produtiva. Voltando ao nosso choque de liberalismo, né? Quer dizer, estimular o consumo também no setor bancário para que a taxa de juros caia. É um absurdo. O Brasil, do tamanho que é, um país de mais de 200 milhões de habitantes, você tem 4, 5 bancos. Então, isso é inconcebível. Quer dizer, a gente tem que ter concorrência em todos os setores para derrubar a taxa de juros mais baixa, estimula que as pessoas contraiam empréstimos e invistam. Né, para gerar mais renda no futuro. O Mata também está colocando aqui, também acredito nisso, meu amigo. Esse país é maravilhoso, para mim é o melhor do mundo, agora falta vergonha por parte dos nossos governantes. Tá? Na verdade, falta vergonha de nós, eleitores. A gente coloca esses caras lá, a gente precisa se mobilizar, identificar pessoas comprometidas com esse discurso e votar nessas pessoas. Isso que é importante. Tá? O Luciano novamente está colocando aqui. Desculpe, completa aí, meu amigo. Não, a concorrência, exatamente, Edmundo, a concorrência é muito saudável. Esses setores como o banco, né, são setores que admitem uma concorrência muito interessante, devem ter uma concorrência muito boa, já estão sofrendo uma diferença e uma concorrência das cooperativas e das fintechs, já estão sentindo. O próprio Banco Central já anunciou que em novembro vai fazer uma modificação do sistema de pagamentos, tornando os meios de pagamento mais instantâneos. E isso elimina, por exemplo, o custo da TED, do DOC, que hoje existem, né? Eles caem por terra, porque não há mais necessidade de cobrar isso, né? Então, assim, isso é muito saudável para nós consumidores que movimentamos a economia, né? Nós somos o que movimenta a economia. Então, temos que ter mais possibilidade, banco online, até tem uma propaganda de um banco aí que falava, o que seu banco tem que o meu não tem? É fila, né? Realmente, não tem, né? O banco online ele não tem isso, né? Tem uma possibilidade maior ainda, uma taxa mais barata, já que ele não tem fila, tem taxa mais barata. Então, assim, isso a gente tem que exigir mesmo, né? Isso parte da gente, né, também. É isso, o Luciano está colocando aqui, Vivanco, para não correr o risco de falta de arrecadação, ele taxa o produto essencial, aquilo que é mais fácil de taxar, não aquilo que seria mais justo e mais apropriado. O Mata está colocando aqui que esse é um país que dá tudo de 2 a 4 vezes ao ano, com um clima que nos favorece. Aqui é o celeiro, né, de alimentação do mundo inteiro, né, e cada vez mais isso, né? Exatamente. O Francisco está colocando... Oi, desculpe, completa aí, meu amigo. Setores como que admitem rastreabilidade não só de produção e também de serviços de bens, são setores que utilizam, por exemplo, muitas tecnologias de rastreabilidade. Eu acho que são setores promissores no futuro, porque realmente, hoje em dia, tudo está caminhando para uma biometria,
para uma diminuição dos custos fixos, para o e-commerce. Tudo isso está sendo bastante alavancado e enquanto alguns setores caem na bolsa, a gente percebe outros crescentes, né, como são setores de tecnologia, setor de comunicação, setor de varejo. Então você começa a perceber que a crise não é para todos, né, para alguns setores, e quem se reinventar mais rápido vai tirar vantagem desse momento. Né? Então, é isso aí. E outra coisa que a gente precisa mudar nessa cultura, Vivanco, é o paternalismo, né? Então, uma série de leis que obrigam as empresas a empregar pessoas. Né? Lógico que você tem uma mudança tecnológica, então algumas funções estão deixando de existir, e isso é um problema social, o governo tem que olhar com isso, tem que gerar capacitação, né? Gerar um dinamismo para você tentar absorver ao máximo essas pessoas. Mas você onerar setores, por exemplo, setores que cobrador de ônibus, setores onde você tem tecnologia que já não precisa daquela determinada função, as pessoas falam, isso não vai gerar desemprego. Num primeiro momento pode ser que gere desemprego, mas se você continuar onerando um setor desnecessariamente, você, no longo prazo, vai causar mais danos à economia. Você concorda com isso? Exatamente. Eu tenho que tornar esse setor o mais atraente possível, encorajar os empresários para que contratem mais pessoas, e para isso, como é que eu torno a vida do empresário feliz? Desonerando ele de encargos trabalhistas. No Brasil, nós temos aí quase, em alguns setores, esses encargos chegam a 100%, se incluir férias, aí, 13º. Quer dizer, a mão de obra, em vez de você receber um salário de 10 mil, na realidade a empresa paga 20. Né? Então, isso acaba levando a empresa a considerar a contratação onerosa, né? E não deveria ser assim, deveria ser o contrário, assim, torná-la desonerosa e também estimular, né, a taxação e sim os investimentos especulativos. Talvez isso sim seja mais interessante do que taxar a produção, né? Porque a produção é o que faz o nosso PIB crescer, né? Então, assim, quanto mais a minha economia está mais aquecida, eu tenho desoneração, né? E nesse sentido, nesse viés, eu acho que a proposta de desoneração trabalhista, dos encargos trabalhistas por parte do Paulo Guedes, eu acho interessante. Tá? A grande problema aí é justamente essa discussão, se vai taxar dividendos, se não vai taxar dividendos. Isso é uma discussão contábil muito grande, porque o dividendo, em tese, ele sai do lucro que já foi tributado na empresa. Então, tem uma discussão contábil aí que dá melhor como é que vai ser feito isso. Afugenta investimento, né? Exatamente. Então, assim, o que tiver que taxar, eu acho que o que tem que taxar de investimento tem que ser a taxação daquele investimento meramente especulativo, porque hoje a gente tem investimentos de toda a natureza, né? Investimentos que, sobretudo, são lastro para atividade imobiliária, para atividade de agronegócio, para outras atividades de financiamento produtivo. Então, por isso, identificar no mercado de capitais quais são aqueles investimentos passíveis de tributação, porque são mais especulativos. Acho que isso é um trabalho interessante de focar, porque se eu tributar investimentos que têm um lastro na atividade econômica, eu vou estar prejudicando também o crescimento do nosso país. Ótimo, meu amigo. Luciano está aqui colocando aquele comunga das ideias liberais. Eu sei, Luciano, mas você é um pragmático, exatamente, meu amigo. E a gente, né, você como um bom administrador, é um bom tomador de decisão. A gente toma decisões entendendo o problema, entendendo os recursos que a gente tem. Realmente, a gente tem que estimular o que a gente está conversando aqui. A gente tem que estimular a economia, tem políticas anticíclicas, legal, mas tem uma responsabilidade fiscal que tem que ser olhado, porque um dia essa conta vem. Né? Exatamente. E no caso do Brasil, a gente percebe que esse comportamento cíclico brasileiro das crises, né, a gente teve aí três efeitos de crise brasileira ao longo da história. Nós tivemos lá em 2008, que foi a crise dos subprimes, que afetou o Brasil, né, 2008 e 2009. Nós tivemos 2015 e 2016 com o impeachment da Dilma, e nós tivemos agora. Então a gente percebe aí que teve, de 5 em 5 anos, a gente sofre um ciclo recessivo. Então, eu diria que isso é um comportamento meio que padrão já desse comportamento do PIB nacional. Então, isso também é muito bom para os empresários perceberem que há necessidade de juntar reservas, sabe? É um momento de, muitas vezes, as empresas, tudo bem que existe aquela reserva legal, né? Mas ter sempre uma contingência ali para casos de necessidade, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente está enfrentando o coronavírus, né? Tinha muita empresa que tinha reserva para 3 meses, né? Mas não para 8 meses. Então, isso aí também faz a gente começar a pensar como investir o meu dinheiro, onde é que investir, caso eu tenha necessidade, como é que eu guardo reservas, isso aí. Olhar para o seu capital de giro também como uma maneira, como uma cobertura
para um momento como esse, né? E aí, meu amigo, vamos entrar num tema que a gente, né, combinou aqui de falar, eu acho que é um tema importante dentro da economia, que é a taxa de juros. Quer dizer, a taxa de juros básica do Brasil é a menor, nunca foi tão baixa na nossa história, né? E, por outro lado, as aplicações também de renda fixa, né, os antigos rentistas, né, ficaram órfãos. Muito investidor foi para a Bolsa de Valores. A gente teve aquele baque em março. Cara, como é que você vê aí a taxa de juros, tendência de taxa de juros e investimentos? Vamos falar um pouquinho disso. Investimento para pessoa física, principalmente. Eu acho assim, eu acho que esse momento, quem estava no mercado acionário com certeza se assustou, né? Com essa queda da Ibovespa aí para 55% de queda da Ibovespa, mas levou uma preocupação muito grande, mas existe um efeito aí também, a gente tem que desconsiderar, desses 50% de queda, a gente tem que considerar que 30% é o que a gente chama de efeito manada, né, que é aquele efeito de medo que leva o investidor a vender o ativo e realizar a sua perda. Então, a minha questão, assim, para quem não estava no mercado acionário, eu vejo não como um problema, mas eu vejo como uma oportunidade. Já que os ativos estão em baixa, e essa baixa, na minha visão, não vai durar muito tempo, né, é uma oportunidade também do ponto de vista de comprar aqueles determinados ativos para que com a valorização futura se ganhe bastante dinheiro. Então é um movimento de mercado. Eu acho que muito dessa baixa que afetou o mercado financeiro é proveniente também de um efeito manada, tá? Que com o tempo vem a se recuperar e recuperando vai haver ganhos bastante elevados. Então, assim, o que eu diria para o renda fixa hoje realmente não é um mercado atraente, né? Nós já tivemos lá em 2015, nós tínhamos 13,75% de Selic, né? Era uma Selic maravilhosa, né? Muita gente fez contrato pré-fixado nessa época, eu mesmo fiz, então assim, mantive meu ganho até esse ano em 13,75, mas isso acabou, e o recado está dado, é o recado ao gentista de que o Brasil não vai financiar nenhum tipo de investimento especulativo mais via cofre público. Então a gente viu essa queda vertiginosa para a taxa de juros de 2%, né? Mas isso também e uma projeção de Selic para 2021 de 3%, 5% em 2022 e 6% em 2023. Então isso é um cenário de alta de juros futura, que do ponto de vista fiscal é bem adequado dado o risco que o governo vem tomando, né? Quer dizer, esse comportamento ele não é um comportamento, vamos dizer assim, foi por acaso, é um comportamento que o governo já sabe que vai ter que ofertar mais juros futuros para o investidor permanecer no país. Só que isso também é em mais encargo para o setor público, ao ponto de vista 6%, e é uma oportunidade para os investidores especulativos em aplicarem seu dinheiro nos papéis pós-fixados. Eu acho que pré-fixado nesse momento não convém a ninguém, mas os pós-fixados com certeza, especialmente aqueles vinculados à IPCA, já que a gente acredita que a inflação no futuro irá aumentar com esse excesso de liquidez. Então, eu acredito que nos pós-fixados, a IPCA, eu acredito que vão dar um retorno considerável. Porque a vantagem de aplicar na IPCA é que você tem ganhos reais, né? Enquanto você compra um papel pré-fixado, você tem ganhos nominais, ou seja, qualquer inflaçãozinha ela já derrete o seu ganho do pré-fixado. Então, por isso que eu acredito mais nos pós-fixados, a inflação, ou a Selic até mesmo, do que um pré-fixado nesse momento. E o recado é dado pelo Paulo Guedes, olha, eu não tenho mais dinheiro para financiar via cofres públicos o crescimento, o investidor. A partir de agora eu vou baixar juros a 2% para o quê? Para fazer com que os investidores migrem desse mercado de renda fixa para o mercado privado especulativo de ações de mercado de capitais ligado a commodity, ligado a ouro, né? Hoje eu vi, por exemplo, uma grande migração no mercado americano, saindo, né, de dólar, que né, hoje mesmo o dólar perdeu seu valor, 0,6, mas perdeu, e muitos americanos trocando seus papéis derivativos em vez de em dólar em ouro, né? Então isso levando uma alta do crescimento de derivativos em ouro, que é muito interessante, é um movimento que a gente lembra lá do Bretton Woods, né? Lá do passado, né? Então assim, o pessoal, a volta do padrão ouro, a pergunta que fica, né? Assim, eu acho que está vendo um movimento nesse sentido, porque as moedas estão perdendo seu valor, e perdendo seu valor, o único ativo que mantém o seu valor nesse momento é o ouro. Então existem uma série de derivativos, né? Contratos derivativos são contratos futuros, né?
que são indexados a câmbio, a dólar, a commodities, que são opções muito interessantes, né? E até são instrumentos pelas empresas de mitigação de risco em algumas situações, né? Hedges cambiais, então, proteções cambiais. Então, acho que é interessante conhecer esses mercados para poder atuar neles também, porque a gente está muito preso, né, historicamente, ao renda fixa, a uma coisa, título público, ou fundo de investimento. Fundo de investimento também depende do fundo de investimento, que o fundo de investimento ele tributa, né, de 15% a 22,5%, né? Então, assim, é um tributo, né, meio exagerado, né, para o investidor de fundo de investimento. Então, eu acho que valeria a pena conhecer outras opções, né, tipo no mercado de renda variável. Eu acho, claro, de maneira prudente, né, porque quem está começando nesse mercado não pode colocar todo o dinheiro, mas de uma maneira mais, né, iniciante, né, para poder conhecer, para poder, cada vez mais conhecendo, né, fazer uso disso, sim. Porque o brasileiro, no nosso país, nós temos sempre uma história, sempre em renda fixa, né? Nós não temos uma história em renda variável, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Os americanos, eles já saem do colégio investindo dinheiro, né? Aqui a gente sempre acostumou a botar dinheiro no Eu ia até título. falar disso, meu amigo, da cultura dos americanos, né? Ele já desde inicia a trabalhar, ele vai comprando ações, porque a aposentadoria dele é paga com os dividendos das ações que ele compra ao longo da vida. Exatamente. Tem essa visão de colocar dinheiro em risco. Perfeito. É uma cultura que tem que acontecer. Isso junto com a questão do financiamento que eu comentei, que é buscar novas opções, principalmente os empresários, buscar uma opção mais barata nesse momento, procurar as fintechs, procurar as cooperativas, porque dessa folga financeira pode ser o capital de giro que você precisa para passar por esse momento. Então, assim, realmente é uma oportunidade, né? Toda crise é uma oportunidade. E você tem que... acabou aquilo de ganhar dinheiro sem tomar risco, né? Você tem que tomar risco. Né? Seja no mercado acionário, seja sendo um empreendedor, montando o seu negócio. Quer dizer, hoje a realidade do Brasil é essa. E até também uma coisa que vale falar, né, que pouca gente sabe, né, que até 20 mil reais, né, de vendas no mercado acionário você é isento de imposto de renda. Quer dizer, então, exatamente. É isso que você falou. Às vezes é melhor você mesmo começar a ler e montar a sua carteirazinha do que você pegar e botar num fundo de investimento que você vai pagar imposto de renda, enquanto você com a sua carteirinha pequena lá você não vai pagar imposto de renda. É uma conta importante de se conhecer, porque, por exemplo, você vê falar de um papel de renda fixa, um CDB, às vezes, que tributa aí, né? Tem uma tributação a partir de 2 anos é 15%, né? Mas, assim, você comparar os ganhos líquidos, né, depois dos impostos, de vários papéis para poder você mesmo conhecer esses investimentos e buscar o que é melhor para você em termos de rendimento. Tem muita gente que, né, deixava o dinheiro aplicado, né, ainda mais, por exemplo, esse próprio FGTS, que fica rendendo lá TR, é um absurdo, a TR é zero, né, praticamente nada, né? Então, assim, isso dá uma liberdade, dar uma liberdade para as pessoas a aplicar esse dinheiro para si é muito relevante. Eu acho que, além de movimentar a economia, dá uma oportunidade de pessoas conhecerem também outras possibilidades, outros papéis que remuneram muito melhor do que esses investimentos, né, vinculados à TR, né, que são rentabilidades baixíssimas, né, que não compensam nunca, né? Mais baixo que a Selic. E as pessoas estão falando, quer dizer, desse cenário no mercado financeiro, né, que são o financial deepening, quer dizer, que as pessoas vão cada vez buscar mais informação e vão buscar outras formas alternativas de investimento, vão se bancarizar mais, e tudo isso gera um dinamismo para a economia, né, Vivanco? Exatamente, isso movimenta rápido. Essa revolução que está prevista para novembro, o Banco Central mudar esse sistema, criar esse sistema de pagamentos instantâneos, é uma coisa que vai mudar a vida da gente, porque às vezes a gente faz um TED, né? Eu particularmente fico muito chateado de ser cobrado R$14 por uma TED, né? Isso é um absurdo, né? R$10 por uma TED, isso é muito ultrapassado. Tá tudo né? no sistema, né, meu amigo? É tudo automático. Tem que ser automático, né? Isso aí não dá mais para tolerar esse custo, né? Assim, e se o custo ainda existe, eu tenho que buscar outras oportunidades que não tenham custo, porque isso depende da nossa gestão, né? É o que a gente chama em finanças de risco não sistêmico. Então a gente tem que buscar diluir esse risco pela gestão. Agora tem uma questão, Vivanco, que você falou que a gente tem que tomar risco, tem um cenário novo, né, no Brasil, que está se desenhando, e no mundo também. Agora, por outro lado, a gente tem que ter uma reserva de emergência. Né? E o pessoal colocou nos comentários, né, e você falou também, né, algumas empresas tinham reserva de 3 meses.
que até como foi colocado aqui pelo Mata, né, isso para 3 meses, 5 meses, para muitas empresas, para muita gente, é coisa para caramba, né? E a gente, diante da pancada que a gente levou, a gente não sabe mais qual é a reserva que a gente tem que deixar, pô. É 1 ano, 12 meses, 6 meses. Tá... Exatamente. E o papel do investimento é um papel maior do que ele pode desempenhar esse papel de reserva. Porque, por exemplo, quando a gente faz um investimento, a gente olha para 3 coisas, né? Rentabilidade, risco, garantia e liquidez, né? E de acordo com o seu perfil, né? Então, muitas vezes a gente tem um investimento, eu sei que eu vou precisar, posso precisar amanhã, então, assim, eu vou me preocupar, uma variável que eu me preocupar é a liquidez, de pegar o dinheiro rápido, né? Sacar rapidinho para poder, sem ônus, né? Sacar e poder pagar alguma coisa. Né? Mas agora, se meu projeto for de longo prazo, né, eu vou buscar rentabilidade, né, segurança, garantias, né? Que aí já o meu perfil é outro, né? Então, você mesmo conhecer o seu perfil é uma coisa que é muito importante, né? Você como investidor, né? Porque é isso que baliza todo e qualquer investimento que venha a ser feito, né? O teu projeto, tem para isso um plano de negócio, né? Nós somos hoje empresas, né? Nós precisamos saber qual é o nosso negócio e para que a gente vai fazer investimento. Pode ser para uma viagem, pode ser para né, para pagar amanhã a escola do filho, mas enfim, eu acho que essa palavrinha investimento ela está cada vez mais próxima da nossa realidade e a gente tem que realmente conhecer mesmo para poder chegar juntos, né? É isso, meu amigo. O Francisco botou taxa de manutenção enquanto é outro absurdo. É isso, né, Francisco? Se nega a pagar isso, meu amigo. Se é salário, não paga. E se você for cliente, abre conta numa fintech e lá não vai ter tarifa, cara. Aí a gente vai fazer os bancões correrem atrás do preju. Né? Meu amigo, estamos chegando ao final. Quero suas considerações finais para a gente não ser derrubado sem a gente se despedir das pessoas que carinhosamente assistiram a gente aqui. Bom, considerações finais, eu digo assim, isso passa, toda crise gera oportunidades, eu acho que é importante você se cercar de pessoas que possam te recomendar coisas interessantes, buscar se aprofundar melhorar o seu conhecimento também, acho que é um momento que está todo mundo em pandemia, em casa, está todo mundo estudando também, isso é uma possibilidade, principalmente buscar as escolas de negócios de ponta, né, como a ANS e outras escolas efetivas que possam fazer a diferença para você, e realmente isso vai passar, e quando passar, para aquele que geriu melhor o seu investimento, eu acho que vai ficar, vai gerar um valor maior do que aquele que não se preocupou com isso. Então, assim, é muito importante a gente aproveitar esse momento como uma oportunidade. Eu sou um otimista, né? Eu gosto de olhar pelo lado cheio do copo. Então, vamos tentar... isso depende da gente também. Eu acho que a visibilidade disso também depende da gente. A gente tem que tentar dar a volta por cima para tirar proveito das adversidades. Pô, obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu também sou otimista. Por isso que eu estou no Partido Novo, estou aí aprovado no processo seletivo para ser candidato a vereador esse ano, se tudo der certo lá na convenção. Porque, por outro lado, Vivanco, se a gente não se mobilizar, a gente não vai transformar esse país em tudo que ele pode ser. Como as pessoas colocaram aqui, o país realmente é um país maravilhoso, a nossa cidade é uma cidade realmente maravilhosa, mas ela está sendo muito mal gerida. A gente precisa de boas pessoas para gerirem o patrimônio público. E são volumes estratosféricos, como você colocou aí. No caso, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, é um orçamento anual de quase 30 bilhões de reais. Não é coisa para principiantes, né, meu amigo? São 5 bilhões de juros pagos. 5 bilhões, né, de juros, né, pagos, vamos dizer, de cargos financeiros pagos anualmente. Isso é um absurdo, gente. Meu Deus, isso aí tem que ser mudado. Né? Meu amigo, te agradeço muito de você ter aceitado aqui o convite. Espero tê-lo mais vezes para a gente bater esse papo, que foi ótimo, nem senti o tempo passar, tá? Te agradeço muitíssimo as pessoas que assistiram a gente. Esse vídeo vai ficar gravado lá no IGTV e também no meu canal do YouTube. Quem ainda não me segue, por favor, me siga. Quem não segue o Professor Vivanco também, por favor, siga o Professor Vivanco aí no Instagram. E vamos junto, meu amigo. Vamos fazer a nossa parte para transformar esse país em tudo que ele pode ser. Vivanco, novamente, meu amigo, muito obrigado. Sinta meu abraço forte aí. Obrigado pela parceria. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Valeu, meu amigo. Grande abraço, fica com Deus. Tchau. Tchau.